Ligou agora? Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Boa noite a você que está em casa em mais uma sexta-feira, sexta-feira da vitória. Hoje é sexta-feira intitulada, né, onde a nossa nação, a gente tem esse ato, já é, né, o ato de a gente lembrar que o nosso Salvador, o nosso Redentor, ele morreu, né, chamada a Paixão de Cristo. Então eu convido a você que está em casa, acione o sininho de legal, convide, compartilhe outras pessoas com esse link, porque hoje o Senhor vai falar poderosamente ao seu coração, né? Hoje é intitulado A Paixão de Cristo, e a nossa vitória vem por causa da morte, mas acima de tudo, por causa da ressurreição dele. A palavra do nosso Deus nos diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer naquela cruz, por amor a mim e por amor a você. Por isso que João, lá no livro das Revelações, no seu último livro da Bíblia, ele nos diz, né, que digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força, honra e glória e ações de graças. Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascual, ele morreu por amor a mim, por amor a você. Mas que bom que ele ressuscitou e ele está aqui nessa sexta-feira e vamos declarar isso. Essa canção nos fala da sua morte, do amor que ele teve e tem por cada um de nós. Porque só ele é digno. Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luz e relâmpago. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação
maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Se acaba, Ele é santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e Ele há de vir. Ele vem com a criação, eu canto louvores ao Rei dos Reis. Adorarei, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ninguém tem maior amor do que este, de entregar seu único filho para morrer em favor de muitos. E essa canção que nós vamos adorar o Senhor, ela é uma curiosidade, que eu sei que assim como eu, muitos também têm. Eu queria saber qual foi a dor, qual foi o gostinho. Com certeza um gosto muito amargo, que aquelas pessoas que o crucificaram, que colocaram aquela coroa de espinho no seu rosto, sentiram. O que foi que eles sentiram? Aleluia. Eu queria saber o que o carrasco sente quando a Jesus feriu com 40 açoites, fazendo tantos vergões naquele que só fez o bem. Quem sabe o carrasco sentiu a dor dos açoites também. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Por fora só viram madeira, mas por dentro estavam os meus pecados. Aleluia. Glória a Deus. Nessa hora eu passo a palavra para o missionário Evandro, que vai nos transmitir a palavra do Senhor nessa noite. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Glória a Deus. Que bom estarmos reunidos aqui nessa sexta-feira santa, sexta-feira da Paixão, onde o povo de Deus está reunidos para glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Hoje, sexta-feira da vitória, culto abençoado, onde Deus tem enchido o nosso coração de paz, de alegria, de felicidade, e não será diferente hoje. Então, quero aproveitar
e começar cumprimentando a todos os irmãos que nos escutam, que está aí nos ouvindo, nos assistindo do outro lado. Vai a paz aí, a graça do Senhor Jesus para você que se encontra do outro lado, né, em outro continente, o pessoal da França aí nos assistindo, o pessoal em Moçambique também nos assistindo. Quero aproveitar e falar em Moçambique, um abraço para o nosso querido pastor Jário, né, que está em missões na Quadrangular em Moçambique. Quero aproveitar e dar outro abraço a outro pastor que está sempre conosco, o pastor Joilson também, que me deu a honra esses dias, falou que quando pode estar assistindo aí, Deus abençoe o pastor Joilson, o pastor Désio também, Dézio, está sempre nos assistindo. E agora eu quero que você comece a enviar, compartilhe essa live para as pessoas que estão em casa. Hoje é sexta-feira da Paixão, é o dia de estarmos reunidos, lembrando do grande feito do Senhor Jesus. Então prepare o seu coração, seja agora essa pessoa que está convidando outras pessoas. Aí quero também mandar uma boa noite toda especial para minha irmã Juliana, que está assistindo, ao pastor Marivan, a Vera, a Erdênia, o pessoal em Conquista. Quero mandar também uma boa noite para a Irlane, aí em Valença, nos assistindo também, a Duda, que fez aniversário essa semana, esposa de Irlane. Que Deus abençoe, Duda. Enquanto isso, você vai compartilhando aí. Um abraço para a irmã Lurdinha, que está sempre conosco, a pastora Heloísa, ao reverendo João Batista, a irmã Heloína, a pastora Roseli, que está sempre conosco também, a pastora Fátima, a pastora Eduvige, a pastora Graça, todos os pastores aqui do Ministério Quadrangular que estão conosco, a pastora Analice também, ao digníssimo Anderson, né, carinhosamente, que Deus abençoe. Então, com isso, você vai compartilhando, vai participando conosco aí dessa live, porque é uma bênção de Deus. O Senhor tem uma palavra poderosa para o seu coração nessa noite de sexta-feira da Paixão. Então apanhe a sua Bíblia e agora, onde você está, pegue a sua Bíblia e abra conosco no Evangelho em que escreveu João Batista sobre Jesus, no capítulo 3, no versículo 14. João, capítulo 3, versículo 14. João, capítulo 3, versículo 14. Mandar um abraço para o irmão Marcos também, e a família está sempre assistindo a gente aí na live, ligadinho com a gente, que Deus abençoe, em nome de Jesus. A todos os irmãos que estão sempre aí ligados conosco, ao pastor lá do quilômetro 100, né, está hoje em Jiquié. Deus abençoe, varão, está sempre ligado conosco aí também, a graça de Jesus sobre a sua vida. E a todos os outros que estão nos assistindo nesta hora, sejam bem-vindos. Você que está chegando agora, compartilhe. Deus tem uma palavra poderosa ao seu coração nesta noite. Amém? Então, neste momento, João capítulo 3, versículo 14 diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor nosso Deus, que nesta noite a tua palavra seja revelada aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, de uma forma poderosa, enche-nos da tua graça, do teu poder, da tua unção, Senhor. E que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa falar conosco de uma forma poderosa, no nome santo, bendito e poderoso de Jesus. Queridos, há mais de 2000 anos atrás, em uma quinta-feira, os homens estavam reunidos, orando com o seu mestre, e ele foi apreendido pelos discípulos. E na sexta-feira ele foi levado à crucificação. Então, em uma sexta-feira como essa, há mais de 2000 anos atrás, foi o dia da crucificação de Jesus. E o capítulo 3, do versículo 14, que nós lemos, diz assim: Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então já existia uma profecia que ele deveria ser levantado em um madeiro, crucificado. Então, para que nós possamos entender melhor, nós vamos
na Bíblia, no livro de Números, capítulo de número 21, versículo 4 a seguir, nos fala sobre a serpente ardente. O povo de Deus saía do Egito e por muito tempo caminhou pelo deserto. Em um determinado momento, o israelita se depara com os cananeus, e este povo pegou algum do povo de Israel e matou algumas pessoas. Então Israel faz uma oração a Deus e diz assim: se o Senhor nos der os cananeus na nossa mão, nós iremos matar a todos e destruir todas as suas cidades. Então Deus ouve a oração e permite que Israel tome os cananeus, destruam as suas cidades e mate todo aquele povo. E depois disso, Israel continua seguindo no deserto, mas Israel agora começa a se enfadar do deserto, como outras vezes, mas desta vez de uma forma muito difícil, dura, rude. Israel agora se dirige a Moisés e a Deus e diz: por que vamos morrer nesse deserto? Por sede, e este pão que nos desce já nos dá fartio, agonia, não serve mais para nos alimentarmos. E o povo começa a murmurar contra Deus. E a Bíblia diz que Deus fica indignado, se revolta com aquela atitude. Então Deus agora permite que serpentes ardentes, uma espécie de naja do deserto, começa a andar no meio do povo de Israel, uma cobra muito venenosa. E aquela cobra pica as pessoas, e o veneno dela é mortal, e eles não resistem. E com o passar do tempo, aqueles homens começam a morrer no deserto. Só que não era uma picada de cobra comum, era uma serpente ardente. E não eram poucas, apareceram muitas e começaram a morrer muitos israelitas. Então o povo percebeu que eles tinham pecado contra Deus e que a mão de Deus tinha caído sobre eles no deserto, e eles começam agora a ficar desesperados porque a picada da serpente estava matando a cada um deles. Então os israelitas agora começam a ficar preocupados porque o número de homens começam a morrer, é muito grande, famílias inteiras estavam morrendo. Então eles começam a lembrar do que eles tinham feito, que eles tinham pecado contra Deus. Então eles vão até Moisés e dizem: Moisés, por favor, Moisés, interceda a Deus, porque nós estamos morrendo por conta das serpentes. E Moisés agora se retira para orar e vai buscar o Senhor. E no capítulo 21, a Bíblia diz que depois que o povo vai até Moisés em oração, Moisés busca Deus e Deus diz a Moisés: e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Moisés então ora a Deus e pergunta: Senhor, o que eu posso fazer? O povo está morrendo picado pela serpente ardente. Então Deus diz a Moisés: faça uma serpente de metal, coloque sobre uma haste, estenda no meio do acampamento, e todo homem que for picado pela serpente, ele deve vir até aquela haste, aquela madeira, olhar para a serpente, e quando ele olhar para a serpente de metal, ele não morrerá. Então Moisés assim chama aqueles artesãos da época, aqueles homens que mexiam com os metais, e eles constroem uma serpente parecida àquela que estava picando as pessoas. E ele coloca sobre uma haste, uma espécie de uma madeira, no meio do deserto do acampamento. E toda vez que alguém agora fosse picado, ele deveria ir até a serpente, olhar na serpente, e ele não morreria mais. E assim Moisés passa e constrói, junto com os artesãos, essa serpente, e coloca no meio do acampamento. Então agora as pessoas que eram picadas, elas eram levadas, alguns conseguiam andar por conta própria, e elas iam se arrastando e andava e conseguia parar diante daquela haste.
Mas tinha outras pessoas que não conseguiam mais andar, porque o veneno daquela cobra era muito poderoso. Então elas começavam a sentir o impacto, o peso no seu corpo, e eles não conseguiam se locomover mais de uma forma comum. Então alguém carregava no colo e o levava e colocava na frente daquela serpente. Quando ele olhava a serpente, o veneno desaparecia do seu corpo e elas não morriam mais. Pessoas foram carregadas no colo. Pessoas foram para ter aquela serpente rastejando. Pessoas se puxavam de qualquer forma até chegar onde estava aquela serpente pendurada. E olhava para elas. Aí sim, resistia e não morria. Mas o Senhor, lá no livro de João, capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A humanidade se encontra como se encontrava o povo no deserto, um povo que tinha um chamado de Deus, um povo que tinha uma palavra de Deus, um povo que tinha uma promessa de Deus, um povo que tinha um convite de Deus para caminhar. Mas este mesmo povo estava sofrendo, porque no meio do deserto eles começaram a murmurar, eles começaram a maldizer contra Deus. Então o pecado começa a tomar conta da humanidade. Aquele povo tinha uma promessa de sair do deserto e morar na terra prometida. Temos a promessa de sair da mão do adversário e morarmos em Canaã. Mas no meio do caminho a igreja, por algum motivo, começa a errar e peca e se distancia da presença do Senhor. E a igreja está condenada, como aquele homem estava condenado. A humanidade está condenada como aqueles homens que eram picados daquela serpente. A condenação deles era a morte. Quando nós somos infringidos pelo pecado, como erramos e distanciamos da presença de Deus, nós somos condenados à morte, mas não uma morte física, mas uma morte eterna. Então aqueles homens eram condenados à morte, e aqueles homens estavam morrendo no deserto, porque eles tinham murmurado contra Deus, eles tinham brigado com Deus, eles não queriam mais a presença de Deus. E isso acontece com a humanidade. Nós vimos que começamos a ir contra Deus, começamos a murmurar, começamos a pecar, nos afastarmos da presença de Deus. E a Bíblia diz que assim como a serpente foi levantada numa haste no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Deus viu que a humanidade estava pecando, que a humanidade estava morrendo. Deus viu que a humanidade já não tinha mais um caminho. A humanidade estava chorando, desesperada. A humanidade estava angustiada com aquilo que ela estava vivendo. E aí de repente, Deus agora propõe levantar não a serpente como Moisés, mas o próprio Filho dele, Jesus Cristo. Não em uma haste, mas em uma cruz de um madeiro. E a Bíblia diz que assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem foi levantado no Monte Caveira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A humanidade estava condenada à morte. A humanidade estava condenada a um desfecho terrível. A humanidade estava condenada a não mais poder ver a glória de Deus. A humanidade estava condenada a não mais ver a presença de Deus, a sentir a face do Deus vivo. Mas então Deus, pela sua infinita misericórdia, dos céus enviou o seu filho a nascer de uma virgem, e este filho foi crucificado, pendurado no madeiro. Ele passa pela dor e pela humilhação de estar preso. Aquela serpente foi feita com os grandes artesãos, aquela serpente foi feita com um metal muito especial, mas eu quero lhe dizer que aquela serpente foi pregada em uma haste, mas aquele era a serpente que curava da maldita picada de uma serpente. Mas nós agora fomos picados pelo pecado. Nós agora fomos picados por aquilo que mata não só a nossa carne, mas também a nossa alma. E nós estamos condenados, estamos afastados de Deus, estamos condenados para uma morte eterna. Então o Pai começa agora, envia não um material qualquer, Ele viu o seu próprio Filho à terra, para ser crucificado e pendurado no madeiro, para ser levantado, para que todo aquele que nele crê, possa ter vida e vida eterna. Então agora eu quero que você venha comigo para o deserto.
Imagine homens picados por serpente. Eu já vi algumas pessoas picadas por cobra, e as cobras, quando picam, algumas pessoas começam a inchar o corpo. Uma vez eu me recordo que eu estava internado no Prado Valadares, chegou alguém picado de cobra, e o pastor dizia, nem fala o nome da bicha, mas dizia, tem que falar para o pessoal dar o soro certo. O homem estava com o corpo todo inchado, ele disse que o corpo dele doloria por todo lugar, que tudo doía no corpo dele, a cabeça dele parecia que explodiu, o corpo dele queimava em febre. Era o peso da picada da serpente que estava destruindo aquele homem. A humanidade estava morrendo no deserto, porque uma serpente ardente tinha lhe picado. Então os homens não conseguiam ir até a serpente de metal, porque quando começava a andar, o seu corpo pesava, a sua perna não respondia, o seu braço não atendia o movimento, eles caíam no chão. Então chegava a hora que alguém pegava, ajudava e carregava, outros chegavam arrastando, mas o importante, segundo Moisés, era que os homens olhassem nos olhos daquela serpente e eles seriam curados do veneno daquela serpente. E eu quero que você entenda nesta noite, possa ser que você tenha sido picado pelo pecado, possa ser que você tenha sido ferido pelo pecado, possa ser que você mesmo caminhando com Jesus, por um motivo você se afastou dele, está longe da presença do Pai, por um motivo você está distante da presença daquele que pode todas as coisas. E quando a serpente pica, falta força, deixa dificuldade para andar, o corpo muda, não responde, nós sentimos dificuldade. Quando o pecado começa a chegar na nossa vida, nós não conseguimos mais atender aos nossos comandos, o nosso corpo já não responde igual, a gente não consegue caminhar como caminhava antes, a gente não consegue andar como andava antes, a gente não consegue correr como corria antes. Possa ser que você que está me ouvindo nessa noite, está sentindo no seu corpo o peso da picada do pecado. Possa ser que você está sentindo-se distante de Deus, achando que está prestes a morrer. Você que está me ouvindo nesta hora está afastado do caminho do Senhor. Você que sente o pecado, que mesmo andando na igreja, mas sente que o propósito foi embora, sente que o chamado foi embora, sente que está distante de Deus, você está se sentindo longe. Assim como aqueles homens no deserto começavam a cair, assim como aqueles homens no deserto começavam a se entregar à dor da picada, assim como aqueles homens já achavam que não iriam resistir mais, assim como aqueles homens olhavam para dentro de si e diziam, estamos morrendo. Eu nunca fui picado, mas já ouvi histórias, e você que está do outro lado aí, possa ser que você até já foi picado uma vez por uma cobra. Sabe o efeito que dá no corpo, o malefício que vem, mas a sensação de morte era idêntica. Começava a faltar ar naqueles homens, a Nádia quando faz isso, começava a faltar força para andar, começava a faltar dificuldades para andar, para falar, seu corpo não reagia, o sol parecia estar mais quente, a areia parecia estar mais quente, o sol parecia estar escaldante, os homens começavam a ficar tontos, cair no chão, as pessoas pegavam eles pelos braços, carregavam e colocavam de frente da serpente, e alguns até precisavam levantar a cabeça por ajuda de alguém, e quando eles olhavam na serpente, a Bíblia diz que eles eram curados. Hoje em dia não é mais uma serpente que nós precisamos olhar, não é mais para uma serpente de metal que nós precisamos olhar. João diz, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho de Deus seja levantado em um madeiro. Querido, ele foi levantado. Se a serpente do pecado te pegou, se ela paralisou o seu corpo, se você já não sente mais forças para caminhar, se você sente que está morrendo ou se esfriando, a Bíblia diz no Evangelho que ao se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, muitos iriam até padecer, morrer, sofrer essas consequências. Quem sabe você está sentindo a dor de uma picada, a dor do pecado, a dor que a morte está chegando à sua porta, a dor que você está se desfalecendo. Você sente que a vida está saindo de você, você sente que a alegria de servir a Deus, de adorar a Deus, de cultuar o Senhor está indo da sua vida. Parece que você está morrendo, já não tem mais força. Tem gente que já não consegue mais andar, mas eu quero te dar uma boa notícia.
No meio daquele arraial, tinha alguns homens que ficavam de plantão. Quando alguém era picado de cobra, eles saíam correndo, pegavam aqueles homens porque eles já não conseguiam andar. Se fosse criança, mulheres ou homem, eles até carregavam no colo e levavam para que pudesse olhar para a serpente. Eu sei, quem sabe você não está nem conseguindo mais andar, você já não consegue mais nem ler a palavra, você já não consegue mais nem orar, mas eu quero te dar uma boa notícia: há homens e mulheres de Deus disponíveis a te ajudar a olhar não para a serpente, mas para o Filho do Homem, que veio para salvar e mudar a sua vida. Então é nessa hora que você precisa de ajuda. E eu quero dizer a homens e mulheres de Deus neste lugar, intercedendo e pagando preço pela sua vida. Então prepare o seu coração nesta noite. Eu sei que você pode estar sentindo fraco. Eu sei que você pode estar sentindo distante. Eu sei que você pode estar sentindo angustiado. Quem sabe está lhe faltando força para andar. Quem sabe está lhe faltando força para ir para a igreja. Quem sabe está lhe faltando força para adorar o Senhor Jesus. Quem sabe o pecado, a dor, a decepção, o ódio, a amargura tirou a força de servir a Deus em você. Aquela serpente que picou o povo é uma espécie maligna que tirava a vida das pessoas. Quem sabe você foi picado por uma decepção, pela palavra que alguém falou com você que lhe machucou. Quem sabe você foi picado por alguém que olhou para você diferente, agiu diferente com você, pela uma traição, por uma decepção, por algo que machucou, e hoje você sente que está morrendo, hoje você sente que a força está indo embora, hoje você sente que já não consegue mais andar, parece que você vai morrer no deserto. Eu quero lhe dar uma boa notícia nesta noite: iremos te carregar para que você volte a olhar para Jesus, porque Ele é aquele que faz milagre e que ressuscita os mortos. Quando estavam desfalecendo e que olhavam para a serpente, o milagre acontecia. Nessa noite não será diferente. Quem sabe você se encontra decepcionado, quem sabe você se encontra frustrado, triste, quem sabe você se encontra em pecado, sentindo que a morte está se aproximando. Mas há como 2000 anos atrás, Ele foi morto, Ele foi chicoteado, Ele foi esbofeteado, Ele apanhou, Ele sofreu e por fim Ele foi pendurado em um madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O povo no deserto clamou e disse: Senhor, salva-nos, a serpente vai nos matar. A igreja tem orado e tem dito: Senhor, salva-nos, porque o diabo quer nos destruir, o inimigo da nossa alma quer nos acabar. E nessa noite, há alguém muito mais poderoso, bem mais poderoso que a serpente do deserto: Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz para redimir os nossos pecados, para curar as nossas feridas, para restaurar o nosso entendimento. Então, se você se sente fraco, abatido, à beira da morte, é noite de olharmos para o madeiro, que está vazio, mas que teve alguém lá, que morreu por mim e por você. Creia tão somente e olhe para a cruz, e Deus fará o milagre na sua vida, amém? É hora de nós buscarmos agora, é hora de com muita força orarmos e olharmos para o céu, é hora de buscarmos em Deus o milagre, para que o Senhor possa fazer na sua vida, amém? Vamos adorar um pouquinho aqui rapidinho. Isso, vem aqui em cima, Yaren, vem cá, João, joga aqui, está aberto aqui, tá não fácil? Adora aqui um pouquinho, vem cá, Vinícius, meu sobrinho, esse menino lindo, está de folga da faculdade, está aqui conosco, nos ajudando. Ó, Vera, quem está tocando hoje é Vini. Divânia, tu que disse que não vê Vini tocando, é Vini que está tocando hoje aí. Gabriel também está na bateria, mas está ajudando ali. Termina aí, vem para cá, Gabi. Vamos adorar, Yara? Fica à vontade aí. Manda aí. Aleluia. Assim como o madeiro foi levantado, assim como a serpente foi levantada no deserto, para salvar uma humanidade. Os israelitas que morriam picados pela serpente. Muitos morreram, porque não conseguiam olhar para a serpente. Não conseguia fitar os olhos da serpente. Muitos têm morrido, porque têm tirado os olhos de Jesus. Muitos têm sofrido, porque tirou os olhos de Jesus.
ter sido decepcionado com palavras que machucam, pessoas que estão feridas, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão sofrendo e passando por dificuldade, porque estão distantes e longe do Senhor. Nessa noite, pare de olhar para as palavras que vieram de maldição contra a sua vida. Pare de olhar para o fracasso. Pare de olhar para o medo, para a doença, para a dor da vida. E comece a olhar para o autor e consumador da tua fé. Olhe para Ele que pode todas as coisas. Adore a Ele, olhe para Ele. Aleluia. Oh, aleluia! Adore a Ele, adore a Ele! Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo Para mim, e eu te adorarei. Aleluia! Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, Ei! louvores, honra e glória, força e poder pra sempre. Se prepare para orar. Começa a convidar alguns agora. Nós vamos orar para que Deus restaure. Você que acha que alguém que está fraco na fé, comece a enviar essa mensagem para ele agora. Compartilhe com essa pessoa agora. Compartilhe para ele agora. Nós vamos orar por aquele que está fraco, se arrastando, aquele que está bem difícil a sua vida. Nós vamos orar, nós vamos orar, nós vamos orar. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim. E eu te adorarei. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, começa a sexta-feira da vitória, a prece poderosa, meu Pai. A oração hoje, meu Deus, é para aqueles que estão fracos. A oração é para aqueles que foram picados pela uma palavra de depressão. É a palavra hoje, meu Deus, a oração é para aqueles que estão, Senhor, decepcionados, pelos aqueles que estão feridos, pelos aqueles que estão fracos na fé, pelos aqueles que estão sentindo que vão morrer, meu Pai, espiritualmente, pelos aqueles que estão sentindo dificuldade em caminhar, pelos aqueles que já não conseguem mais ouvir a Tua voz, pelos aqueles que já não conseguem mais cumprir o Teu chamado, pelos aqueles que o pão já está dando fartio, pelos aqueles que a palavra já não tem mais sabor, Senhor, na vida dele. Meu Deus, eu quero orar por essa pessoa agora, que se encontra fraca, meu Deus, que se encontra ferida, que se encontra machucada, assim como o povo no deserto, meu Deus, estava chorando, assim como o povo no deserto estava sofrendo, assim como o povo no deserto estava morrendo, Senhor, porque o pecado estava machucando, porque, meu Deus, a serpente os tinha picado. Meu Deus, essa pessoa que chora agora, Senhor, pela uma palavra de depressão, essa pessoa que chora agora, Senhor, porque desejou e saiu da tua casa, essa pessoa que chora agora, Senhor, porque está distante dos teus caminhos, essa pessoa que chora agora, Senhor, porque se afastou da tua presença e tem cometido tanto erro, tem tido tanta falha, tem agido de forma tão errada da tua presença. Mas Deus, chegou a hora de orarmos por ela, chegou a hora de fortalecermos a fé, assim como, Senhor, a serpente foi levantada há 2000 anos atrás. Meu Deus, ele passou pela via cruz, ele sofreu no seu próprio corpo, meu Deus, as chibatadas, ele sofreu no seu corpo, Senhor, tapas, murros, ele recebeu na sua cabeça uma coroa de espinho, e ele recebeu na sua mão os pregos, Senhor, e uma lança que o ultrapassava.
e ele foi levantado na cruz do madeiro, Senhor, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então você que está chorando agora, sofrendo, angustiado, comece a olhar para a cruz. A cruz está vazia, Evandro, hoje eu sei, mas foi lá que foi pregado os teus pecados, foi lá que foi pregada a tua dor, a depressão, a angústia. Oh, igreja, é lá que está a maldição, é lá que está o peso, a dor, é lá que está o fardo, é lá que foi pregado esse pecado, é lá que foi pregado esse adultério, é lá que foi pregada essa droga, é lá que foi pregada essa prostituição, é lá que foi pregado este roubo, todo tipo de iniquidade. Meu Deus, não tem por que o povo morrer, Senhor, porque se no deserto o povo olhava para a serpente e vivia, imagine hoje olhando para o Filho de Deus. Então levante a sua cabeça aos céus agora, levante a sua mão em oração e comece a orar e dizer: Jesus, Filho do Deus vivo. Comece a dizer: Jesus, restaura a minha vida. Diga: Jesus, cura a minha vida, tira da minha vida o pecado. Comece a dizer: tira da minha vida a depressão, tira da minha vida a dor, a frustração, a angústia, a decepção. Comece a orar agora. Ó Deus, a igreja ora, Senhor. A igreja clama para tirar a depressão, a igreja clama para tirar a frustração, a igreja clama porque o coração está machucado de palavras que o feriram. Meu Deus, essa mulher chora tanto. Quantas palavras ela ouviu, meu Pai. Ela criou tanta expectativa e ela foi decepcionada. A este homem, meu Deus, que foi traído por uma palavra, a este homem que foi traído por uma atitude, Senhor, hoje ele chora e diz: eu saí da tua presença, mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Ele está te convidando e dizendo: volta para minha presença, volte para minha presença, volte para minha presença, venha me adorar novamente. Tira do coração a angústia, tira do coração a tristeza, tira do coração a maldição, tira do coração o pecado. Agora tira. Diga: leva Jesus. Levante a mão para os céus e diga: leva para a cruz, Senhor. Diga: leva para a cruz o meu pecado, a maldição, a dor, aquilo que eu sinto, essa angústia. Hoje é noite de cura, hoje é noite de cura espiritual, assim como no deserto a serpente curava. Hoje Jesus está te curando, hoje Jesus está te curando, hoje Jesus está te curando. Receba a cura, receba perdão de pecado, receba a libertação, receba, 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 receba. Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, miseriosa, água viva. Santo, 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 eu sou do povo. Aleluia. De mim. Coloca a mão no seu coração. Você que está sentindo uma dor, você que está sentindo uma angústia, você que está do outro lado dizendo assim, uma vontade de chorar, um aperto. Você que já está chorando inconsolavelmente pela dor da decepção, da traição. Você que está chorando por ter se afastado do Pai. Entenda, nessa noite, sexta-feira da paixão, é o momento mais especial para a igreja. Foi a morte de Cristo, mas foi a vida da igreja. Foi a morte de Jesus, mas foi a vida da igreja. Foi a morte do nosso pecado e foi a vida da igreja. A decepção hoje morreu, a cura veio, a alegria veio, a salvação veio, a glória está chegando, a unção está chegando. Então se alegre, receba, adore, chore na presença dele, chore na presença dele. Agora receba o teu coração a paz, a alegria, a cura, a alegria, a paz. Receba no teu coração agora. Eu já sinto a glória na igreja nessa noite. Permita que essa glória entre na sua casa, permita que essa glória chegue até a sua casa agora. Comece a adorar a ele e diga: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado pela cruz, obrigado por ter salvo a minha vida, obrigado pela redenção. Adore a ele, 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 adore a ele. Oh, Espírito Santo, há um peso de glória. Extasiado. Eu fico a ouvir teu nome. Como é? Maravilhado, extasiado eu fico ao ouvir teu nome. Diga: extasiado. Eu fico a ouvir o quê?
eu fico a ouvir. A cruz está vazia. A cruz está vazia. Ele veio para curar. Ele veio para libertar. Ele veio para te perdoar. Assim como a serpente foi levantada no deserto e o povo foi curado, a cruz foi levantada no Gólgota, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que olhar para ele seja curado de qualquer que seja o trauma, a dor e o sofrimento. Então coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, me dê força para continuar olhando para ti, Senhor, porque todo aquele que em ti crê será salvo. E eu quero ser salvo. E eu quero a minha família salva e em teus pés. Diga: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela sexta-feira da paixão. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que Deus possa abençoar sua vida de uma forma poderosa. Isso é a sexta-feira da paixão, aqui na igreja do Evangelho Quadrangular, na Frangeon, onde Deus tem chuvas de bênção para acontecer na sua vida. Nessa hora eu quero lembrar os irmãos, aqueles que são dizimistas, ofertantes da casa do Senhor. Nós temos aqui como você dizimar e ofertar através das nossas redes sociais, né? Nós temos aqui os nossos canais digitais para você ofertar. Vai estar aí na sua tela a nossa conta da igreja. Você pode ofertar através do QR Code e você também pode ofertar através do nosso Pix, está aí, que é o CNPJ da igreja da Evangelho Quadrangular. Muitas pessoas já estão fazendo, eu sei que alguns irmãos têm dificuldade, até querem, mas têm dificuldade, mas o pessoal que já tem habilidade nos canais digitais já pode estar usando e ofertando e dizimando na casa do Senhor. Amém? Então, enquanto isso, eu vou fazer uma oração pelos que amam a obra, que querem estar felizes para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos estar abençoando a cada dizimista e ofertante da tua casa, Senhor. Pessoas que amam a tua obra, que querem ver o reino crescer, Senhor. Continua prosperando a cada um deles, Senhor. A cada dizimista e cada ofertante, no nome santo, bendito e poderoso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada dizimista e ofertante da casa do Senhor. A você que participou conosco, nosso muito obrigado. A sexta-feira da vitória tem sido culto marcado por essa unção, por esse mover de Deus. E queremos te convidar, que domingo é Santa Ceia do Senhor. A igreja está toda pronta. O irmão Marcos jogou duro, tudo divididozinho, tudo aquilo que você precisa para ter distanciamento, álcool em gel na porta, água sanitária nos pés e distanciamento. Então a igreja é um local seguro para você estar adorando ao Senhor Jesus. A Santa Ceia será às 9 horas da manhã. Será um momento especial, onde vamos celebrar mais uma vez o corpo e o sangue de Cristo. E você é nosso convidado especial. Com o nosso reverendo João Batista, a sua equipe de fé estará aqui com ele, nós estaremos juntos, e você é nosso convidado. Então, domingo pela manhã, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor, na Igreja do Evangelho Quadrangular. Que Deus possa abençoar todos vocês de uma forma toda especial. Meu muito obrigado a todos, e levante a mão para os céus para receber a bênção apostólica no nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho e que a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus agora e para sempre. Que Deus abençoe. Até a próxima sexta-feira juntos em mais uma sexta-feira da vitória. Deus abençoe.